Agradecendo a Deus, é que iniciamos nosso 7º programa intitulado Resgate Histórico. E este documentário, desta vez, é para homenagearmos nossos médicos e médicas que, ao longo das primeiras décadas da fundação de Arapongas, escreveram e continuam escrevendo a nossa história. Este projeto, que pertence ao resgate da memória histórica de Arapongas, em comemoração aos 60 anos de emancipação política do município, e é transmitido pela TV Paraná, canal 14 NET Arapongas. E esta produção só foi possível graças ao apoio cultural que recebemos, eternizando mais uma parte da história de Arapongas. E nós agradecemos. Resgate Histórico. Oferecimento Aracalce, a loja que mais tem calçado Arapongas. Neuza Cabeleireira, você em grande estilo. E Cristina Modas, harmonia, conforto e beleza. UTEC Diagnósticos, Dr. Enéas Pérez Prado, todos os tipos de ultrassom, ultrassonografia, mamografia, ecocardiografia, eletromiografia, densitometria óssea, cardiotacografia fetal, sala de ginecologia, consultório odontológico doutora Eneida Stawinski Prado, sala pré-cirúrgica, sala de cirurgia, implante e periodontia, cirurgia e implante enxerto osso, Rua Marabu 900, telefone 3252-0006. Colégio Prisma, construindo um conceito em educação. Rua Macucos, 176, telefone 3172-1000. Oftalmo, Clínica de Olhos Dr. Marcos Toshio Nishioka. Consultas em geral, especialista em cirurgia de catarata por facoemulsificação, adaptação lente de contato, equipamentos de última geração. Flamingos 1625, telefone 3274-3929. LabClean, Laboratório de Análises Clínicas, qualidade em diagnósticos, profissionais especializados para atendimento em análises clínicas. LabClean, certificado de ouro em qualidade. Rua Flamingos 911, telefone 3252-1157. Iniciamos nossa homenagem para o Dr. Dionísio Figueiredo de Souza, clínico geral especializado em otorrinolaringologia, que em 1957, por ocasião do 10º aniversário de Arapongas, escreveu com exclusividade a letra do hino de Arapongas, a pedido do governador da época, Moisés Lupion. Mesmo residindo aqui por pouco tempo, nos deixou de herança o nosso hino, eternizando sua passagem por Arapongas. Faleceu com 103 anos de vida e está sepultado na cidade onde passou a maior parte de sua vida, Lins, São Paulo. Celebramos, neste ano de 2007, o 50º do hino de Arapongas. Esta canção simboliza uma cidade. É o hino de um povo otimista. Um povo que vibra, confia no futuro e ama sua terra. É canção de uma gente que sente pulsar nas veias o sangue dos pioneiros. É o bater uníssono de milhares de corações, cantando a terra, o abençoado rincão, escudados na maviosa orquestra dos passarinhos. Arapongas, Arapongas, muito forte e varonil. Arapongas, Arapongas, um celeiro do Brasil. Cidade dos passarinhos, és orgulho do sertão. Alegres e bem juntinhos, cantamos uma fundação. Retornamos para a década de 30 e para falarmos dos primeiros médicos que atendiam os nossos pioneiros, registramos um deles, Dr. Justiniano Clímaco da Silva, 1939. Baiano, londrinense, desde 1938. Operações sem anestesia nem raio-x. Época que não havia anestesia para operar. Usavam máscaras com clorofórmio, um éter que era aspirado e que dopava o paciente até o adormecimento. Descobriam-se os tumores por apalpação e na base do ouvido. Embora logo tenham chegado os estetoscópios, quando não havia jeito, o paciente era mandado para Curitiba.
400 quilômetros de estrada de terra, com buracos e muito mato e capoeira. 2 dias de viagem, quando tudo corria bem. Às vezes, ele mesmo levava os pacientes em seu Ford de bigode, diria um negro justiniano, se vivo estivesse. E conforme texto do jornalista Valmor Macarini, ele atendia mais os pobres e de graça do que os que podiam pagar. Milton Menezes, advogado e professor universitário, 2 vezes prefeito de Londrina e que trouxe Dr. Clímaco para Londrina. Alguns pioneiros, como nosso saudoso Floriano Freire, que adquiriu o primeiro lote de terras na zona rural, diretamente da Companhia de Terras Norte do Paraná, se encarregava de buscar Dr. Clímaco para atender os casos mais graves e até epidemias. Dr. Clímaco também registrou sua história em Arapongas ao assinar a ata da sessão de instalação do município, em 1947, desta vez como ilustre deputado estadual. Cargo almejado por muitos, foi privilégio do médico negro, que superou uma época, conquistando o respeito, a admiração pelo grande profissional que foi. E nós também tivemos a honra em tê-lo, salvando vidas em Arapongas e toda a região. Nosso preito de gratidão a este médico que, mesmo falecido, estamos celebrando seu centenário de vida, pois a vida de muitos continua, graças a ele. Avante, bela Arapongas, fortes veio na nação, guardo tua bandeira. Dezenas de outros médicos merecem nosso respeito e gratidão, especialmente também por terem atuado nas primeiras décadas da fundação de Arapongas. E vamos homenageá-lo desta vez em ordem alfabética. Dr. Abelardo de Araújo Moreira, Dr. Adébio Pazello, Dr. Alzamor Venites, Dr. Anésio Dantas, Dr. Antônio J. Marques, Dr. Aristides Antônio José Makovic, Dr. Ciro Bolivar de Araújo Moreira, Dr. Dante Ineco, pioneiro do primeiro laboratório de análises clínicas de Arapongas, Dr. Delmo Giondon, Dr. Devanir Ribeiro Teixeira, Dr. Edemar Gregório, Dr. Eulina de Oliveira Grotti, Dr. Feitosa, Dr. Figueiredo, Dr. Gardim, Dr. Júlio Boneto, Dr. Henriqueta Cunha Ribeiro, Dr. Jeremias Schultz, Dr. João Naufal, Dr. Joaquim Faria de Macedo, Dr. José Carlos Ferreira, Dr. José Scolari, Dr. José Pazello, Dr. Josias de Araújo Machado, Dr. Justiniano Clímaco da Silva, Dr. Mário Caetano da Silva, Dr. Olair Bussadori, Dr. Pitágoras Lopes de Carvalho, Dr. Roberto Quintanilha Braga, Dr. Rubens Rugna, Dr. Sebastião Peluso, Dr. Simão Del Bosco Brunetti, Dr. Toitiro Nita, Dr. Valentim Araújo, Dr. Vicente Ramires Xangano, Dr. Valdomiro Alves Nunes e Dr. Aiolá Venites, dentre outros, o nosso agradecimento. O primeiro nome desta lista é justamente o mais tradicional médico nativo em Arapongas. Falamos no nosso querido Dr. Abelardo de Araújo Moreira e celebramos seu cinquentenário de profissionalismo e 75 anos de vida, atuando no Hospital Santa Rita, ao qual é proprietário, e um dos hospitais mais tradicionais de Arapongas. Aqui já existia na época de sua vinda para a nossa cidade, denominado de Casa de Saúde Santa Rita, localizado na antiga Rua Formosa, hoje Flamingos. Maria Rosa Machado é o registro da primeira paciente atendida no hospital, que foi fundado em 2 de agosto de 1956. Dr. Abelardo aqui chegou em 1956 também, época com total falta de tecnologia. Nossos médicos atuavam como clínicos gerais, atendendo em todas as especialidades, desde o recém-nascido aos pais e avós, e o envolvimento emocional facilitava no acompanhamento dos males de cada membro da família, por conhecer e participar da vida de todos, e até considerado
Um deles. Dr. Abelardo de Araújo Moreira foi nosso prefeito substituto na 9ª legislatura, na gestão do prefeito Dr. Valdir Pugliese. Dr. Abelardo assumiu de maio de 86 a dezembro de 88. Um privilégio para nós, no programa Resgate Histórico, desta vez homenageando os nossos médicos das primeiras décadas em especial. Está aqui ao meu lado o Dr. Abelardo de Araújo Moreira, que é considerado hoje o mais tradicional médico na ativa em Arapongas. E eu estou desde o ano passado, celebrando os 50 anos como médico. E eu estou aqui, Dr. Abelardo, no restaurante Quilmi, junto com vários outros médicos que vamos nominar após, com o maior prazer em poder dizer para o senhor, dentro da nossa humildade, um muito obrigado por ser o nosso médico mais tradicional. E sei que o senhor já passou para 51 anos em Arapongas, medicando, já passou dos 75 anos também. E nós somos privilegiados em tê-lo ainda atuante e de maneira tão brilhante na área da saúde. Muito obrigado, doutor. E parabéns também por ser fundador da SOMAR, Sociedade Médica de Arapongas. O prazer é meu, Naice. Hoje é uma noite agradável. Estamos aqui com o Dr. Enéas, dentro de uma reunião da nossa Sociedade Médica de Arapongas, junto ao Conselho Regional de Medicina, discutindo assuntos tão importantes para a classe médica, para o atendimento dos pacientes, para o funcionamento dos hospitais e quase que na véspera de comemorar 51 anos da Casa de Saúde Santa Rita. Nós, em 1970, resolvemos organizar e implementar a nossa sociedade médica. Até então, nós tínhamos uma sociedade médica em conjunto com a Apucarana. E os médicos de Arapongas acharam que era o momento oportuno para nós fazermos a nossa própria sociedade médica. Nós, próximos a Londrina, compreendeu? A Sociedade Médica de Londrina, a Sociedade Médica de Arapongas e de Maringá, nessa época, já existiam organizadas e nós achávamos que era momento de organizarmos a nossa própria. E fizemos isso e eu acho que com muito sucesso. Até hoje, a Sociedade Médica de Arapongas, hoje presidida pelo Dr. Enéas, funciona, compreendeu, representando um grupo médico que era o grupo originário dessa sociedade. Estamos agora em momentos em que o pensamento dos médicos é de expandir o número de associados da sociedade médica para que ela efetivamente represente a maioria dos médicos de Arapongas. E eu acho que é um momento oportuno quando fazemos uma reunião como essa junto com o Conselho Regional de Medicina. Estamos de parabéns hoje e foi uma noite muito agradável, que você escolheu bem a noite e o momento de nós conversarmos sobre isso, né? A Sociedade Médica hoje reunida aqui, nesta reunião tão importante com o Conselho Regional de Medicina, tem sua presidência assumida pela segunda vez pelo Dr. Enéas. Essa sua reeleição mostra bem como é que foi o sucesso da sua primeira fase em que você prestigiou tanto a sociedade médica. E é na sequência disso é que mostra o valor das pessoas. Uma pessoa que fez bem uma vez é reconduzida ao cargo. E eu acho que a sociedade médica tem hoje, sob a presidência do Enéas, a perspectiva e a possibilidade de ampliar o seu quadro de associados para que ela represente a grande maioria dos médicos hoje de Arapongas.
São mais de 100 médicos aqui. Nós tivemos há poucos dias a reunião da Unicred. São 200 e tantos associados da Unicred de Arapongas. Então, está crescendo muito o valor e a importância da nossa sociedade médica. E numa fase em que nós estamos reformando a nossa sede, ampliando isso nas reuniões científicas, nas reuniões como essa do CRM, nós temos na presidência do EMEAS uma pessoa eficiente e capaz. E eu acho que ele vai ficar como nosso presidente ad eterno. Não tem quem o substitua. Belas palavras do doutor Abelardo, justificando, obviamente, mais esta reeleição, doutor Enéas. Não, isso é muita bondade do doutor Abelardo, mas isso tudo, onde nós estamos hoje, tudo se deve ao que foi o passado, aonde que eles, diante de um fundamento, planejaram tudo para chegar até hoje. Então, diante do Abelardo, os doutores, o doutor Joaquim, doutor Antônio J. Marques, doutor Vicente, todos os doutores que nos antecederam, formaram a base, para que essa base fosse bem alicerçada e que isso desse continuidade. Até que esse ano nós estamos completando 35 anos de Sociedade Médica em Arapongas. E nesses 35 anos realmente teve muitas histórias, muitas lutas, mas muitas vitórias. Inclusive, em público, quero agradecer a família Rabito, que nos cedeu, que nos doou o terreno para que fosse fundada a nossa sede social. E também parabenizar o doutor Paulo, que aqui está, pelo pai dele, doutor Antônio Marques, J. Marques, o qual bravamente correu atrás para que fosse alicerçado também, fosse edificada a nossa sociedade médica, nosso sede social. E os demais médicos que vieram, que também estão abrilhantando toda Arapongas, que está sendo bem assistida. Dois médicos, doutor Abelardo, doutor Enéas, e em poucas palavras eles contaram um pouquinho mais do resgate histórico desses bravos homens e mulheres que fizeram e eles continuam fazendo a nossa história. Muito obrigado mais uma vez, doutor Abelardo. Prazer, Nice, falar com você. Você desculpe a gente ter demorado tanto a acontecer efetivamente isso. Mas são as oportunidades que a gente não teve antes. Mas sempre tenho muito prazer em falar com você e dar esse testemunho nosso da vida de Arapongas. Lá vão muitos anos que nós moramos aqui e queremos continuar ainda por muito tempo participando desta reunião com vocês. E muito obrigada, doutor Enéas. Bom, nós que devemos te agradecer, Nice, e te parabenizar por todo o teu trabalho que você tem feito, o resgate histórico em todos os setores da sociedade de Arapongas. E nós nos sentimos privilegiados por você dar essa oportunidade para a Sociedade Médica de Arapongas. Parabéns pelo teu trabalho e sucesso, como já é evidente, como sempre. Doutor Abelardo possui também uma flâmula histórica, onde é citado o nome dos médicos pioneiros que fizeram parte da fundação da SOMAR. São eles, o próprio Dr. Abelardo de Araújo Moreira, Dr. Adébio Pazello, Dr. Anésio Dantas, Dr. Antônio J. Marques, Dr. Dante Neco, Dr. Delmo Giandon, Dr. Devanir Ribeiro Teixeira, Dr. Edemar Gregório, Dra. Eulina de Oliveira Grotti, Dr. Francisco Campos, radiologista, Dra. Henriqueta Com Ribeiro, Dr. Jeremias Schaltes, Dr. Joaquim Faria de Macedo, Dr. José Carlos Ferreira, Dr. José Pazello, Dr. Josias de Araújo Machado, Dr. Aristides Antônio José Makovic, Dr. Toitiro Nita, Dr. Olair Bussadori, Dr. José Scolari, Dr. Simão Del Bosco Brunetti, Dr. Vicente Ramires Xangano, Dr. Valdomiro Alves Nunes e Dr. Luiz Zanata. E esta flâmula está em poder do médico mais tradicional de Arapongas, Dr. Abelardo de Araújo Moreira. Mais um registro histórico para o nosso programa. Uma mulher que é conhecida não só em Arapongas, como no Paraná e eu diria no Brasil.
e a nossa primeira médica psiquiatra de Arapongas, doutora Nitz. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Primeiro, eu agradeço muito o prazer e a honra é toda minha de dar entrevista para você. Que você é uma pessoa histórica dessa cidade, Náice, de modo que eu estar aqui conversando com você me dá muita satisfação. E estou me dedicando muito à psiquiatria. Eu gosto muito da psiquiatria. A formação acadêmica foi em que ano, doutora? Eu me formei em 79, né? E desde então que eu atuo. Mas passei agora um período sem clinicar, devido justamente ao meu afastamento para dirigir como presidente do Teatro Guaíra, em Curitiba. Mas agora eu voltei e me reciclei, porque está havendo muitos avanços estão acontecendo na área da psiquiatria, com pesquisas e novos medicamentos extraordinários para diversas doenças, que até recentemente nós não tínhamos quase alternativas, quase opções, e hoje há muitas opções, né? Então, isso está me deixando muito satisfeita. Eu tenho estudado muito, tenho lido bastante a literatura médica, psiquiátrica, e atendendo. Eu estou atendendo aqui em Arapongas e em Rolândia. Eu estou feliz. Obrigada, Nitz. Prazer é meu. Restaurante Kimi e petiscaria. Eu acho que o restaurante Kimi é uma herança dos nossos japoneses, já que estamos prestes a comemorarmos aqui no Brasil os 100 anos de imigração japonesa. E aqui estiveram presentes hoje na reunião da SOMAR, Dr. Walter Bussalaf, Dr. Claudemir Pessinato, Dr. Enéas Pérez Prado, Doutora Neuza Leni Leite, Dr. Oswaldo Pedroso Júnior, Dr. Abelardo de Araújo Moreira, Dr. Vitor Hugo Soares, Dr. Valdomiro Alves Nunes, Dr. Paulo Roberto Marques, Dr. José Roberto Vidotto. Agradecendo a presença de todos esses médicos e homenageamos todos indistintamente, desde o Dr. Justiniano, em 1939, até hoje, Dr. Abelardo, 2007. A maioria desses bravos homens e mulheres profissionais da saúde atendiam nos sítios e fazendas em tempo do desmatamento. E as serrarias, a foice, o machado, a enxada, provocavam grandes cortes nas mãos, nos braços, nas pernas dos nossos pioneiros. O socorro ainda na década de 30 era do senhor Antônio Garcês Novaes e sua esposa Sofia César Novaes, nossa primeira farmacêutica. Com fórmulas milagrosas, considerados médicos na primeira farmácia de Arapongas. Já Dr. Severo de Faria Franco e o nosso primeiro farmacêutico, formado em 1936, foi o fundador da nossa segunda farmácia em 1939, denominada Farmácia da Saúde, respeitado também como médico, um dos fundadores do segundo laboratório de análises clínicas, denominado São Lucas. Dr. Severo está sepultado em Arapongas e recebe aqui, juntamente com a doutora Sofia César Garcês Novaes, o nosso agradecimento. Avenida Arapongas 430, aqui na farmácia Marifarma, onde foi fundada a segunda farmácia de Arapongas, a Farmácia da Saúde. E nós homenageamos seu fundador, Dr. Severo de Faria Franco. Estamos no finalzinho de tarde, aqui na Fazenda Santa Guilhermina. E por que será que nós viemos aqui? Se nós estamos falando da área da saúde, de médicos, acontece que na década ainda de 30, final da década de 30, 40, 50 e até década de 60, os médicos de nossa cidade vinham de transporte
totalmente precário, às vezes de jipe e até mesmo de carroça com tração animal. Atender esses bravos homens e mulheres que fizeram a história da terra, da lavoura. E eles nem sempre podiam ir até a cidade, para o centro, para serem consultados. E é por tudo isso que nós estamos aqui para homenagear os médicos que vinham até a zona rural. E nem sempre tinham o privilégio de apreciar toda essa natureza, porque em seguida um outro chamado para um outro sítio para fazer um outro parto. E em nome de todos esses médicos é que nós vamos homenagear hoje, aqui na zona rural, uma grande mulher, a nossa primeira médica, doutora Henriqueta Kuhn Ribeiro. Ela representando todos esses bravos homens e mulheres de branco que fizeram a história também na zona rural. Conheça essa história. Início da noite, início da manhã. Era assim que a doutora Henriqueta Kuhn Ribeiro chegava em nossa cidade e nos sítios para atender a população também. Formou-se médica em dezembro de 45 e chegou em Arapongas em julho de 1950. Especializou-se em obstetrícia, ginecologia e pediatria. Ela foi pai e mãe dos filhos Flérida Amélia e Francisco Vinícius. Foi mãe para centenas de mulheres, exemplo de luta e perseverança. Sofreu preconceitos em uma época que mais haviam médicos. Firme em suas palavras e exigente, porém justa, muito justa. Nos sítios, doutora Henriqueta sofria muito com a falta do mínimo necessário para fazer um parto. Muitas vezes, ela mesma acendia o fogo para ferver a água e poder banhar as mãos. O farolete, a pilha e o lençol branco esterilizado para amparar o recém-nascido era trazido de seu próprio consultório. A distância que percorria era de 30 a 40 quilômetros em péssimas estradas. Era cansativo. Mas afagar o bebê em seus braços era uma recompensa indescritível e totalmente compensadora, dizia a doutora. A missão do médico é um sacerdócio. Além de ser médico, é um educador, um ouvinte, consolador, mediador e apaziguador. O médico, quando não cura, alivia. Quando não alivia, conforta. Amar a profissão é lutar em desespero, implorando a Deus que o ajude, iluminando sua mente e guiando suas mãos para salvar uma vida. Minha vida foi minha profissão e, apesar de tudo, fui muito feliz, conclui a doutora Henriqueta. A doutora Henriqueta está sepultada em Curitiba, em nome de todas as crianças que veio ao mundo por ela. Nós agradecemos. Obrigada, doutora Henriqueta. Muito obrigada. Fiquem com o nosso apoio cultural. Resgate histórico. Oferecimento Aracalce, a loja que mais tem calçado Arapongas. Neuza Cabeleireira, você em grande estilo. E Cristina Modas, harmonia, conforto e beleza.
Ultec Diagnósticos, Dr. Enéas Pérez Prado, todos os tipos de ultrassom, ultrassonografia, mamografia, ecocardiografia, eletromiografia, densitometria óssea, cardiotacografia fetal, sala de ginecologia, consultório odontológico doutora Eneida Stawinski Prado, sala pré-cirúrgica, sala de cirurgia, implante e periodontia, cirurgia e implante em enxerto osso, Rua Marabu 900, telefone 3252-0006. Colégio Prisma, construindo um conceito em educação, Rua Macucos 176, telefone 3172-1000. Oftalmo, Clínica de Olhos Dr. Marcos Toshio Nishioka. Consultas em geral, especialista em cirurgia de catarata por facoemulsificação, adaptação lente de contato, equipamentos de última geração. Flamingos 1625, telefone 3274-3929. LabClean, Laboratório de Análises Clínicas, qualidade em diagnósticos, profissionais especializados para atendimento em análises clínicas. LabClean, certificado de ouro em qualidade. Rua Flamingos 911, telefone 3252-1157. Dr. Simão Del Bosco Brunetti, formado em 1942, juntamente com Dr. Giulio Boneto, foram pioneiros do primeiro hospital de Arapongas, a Casa de Saúde Santa Teresa, que tornou-se o Hospital e Maternidade Santa Teresa. Tanto o Dr. Simão como o Dr. Giulio foram dois dos primeiros presidentes do Clube Comercial de Arapongas. Dr. Simão foi um dos fundadores do Lavoura Esporte Clube e por 2 legislaturas foi vereador e vice-prefeito. Dr. Simão foi o primeiro presidente da ASOMAR, Associação Médica de Arapongas, e foi casado com a senhora Ivone e pai de 4 Marias, como diria Dr. Simão, se vivo estivesse: Maria Helena, Maria Ivone, Maria do Rocio e Maria Cristina. Dr. Simão faleceu com 80 anos de idade e homenageamos e agradecemos o seu pioneirismo na nossa cidade. Homenageamos agora Dr. Antônio J. Marques. Mas antes, o menino Antônio José Marques, mineiro, menino da roça, um dos 12 filhos de modestos agricultores, descalço percorria 5 quilômetros, levando em pequeno bornal seu almoço e uma pasta velha seus livros e cadernos. No fim do ano de 1945, prestou vestibular, disputando uma vaga entre mais de 1.000 candidatos para 200 lugares na Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil. Aprovados apenas 80. E Antônio José Marques, um dos melhores colocados. Assim, tornou-se médico em 1951. Nosso querido e saudoso Antônio J. Marques, que chegou em Arapongas em 1952, iniciando no Hospital Nossa Senhora de Lourdes. A partir desta data, ficou conhecido como médico generoso, humanitário e amigo da pobreza, conforme texto de Ney Braga, que chegou também a segundo suplente a deputado federal. E todas as conquistas do grande